tu souffres, regarde la douleur en face. Elle te consolera elle-même et t'apprendra quelque chose. Oi, YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não é só um vlog, como eu costumo fazer aí, porque essa semana eu estava bem triste. Eu acho que quando a gente precisa recomeçar a vida com uma certa idade, ou seja, depois dos 35, o caminho pode ser bem difícil, bem desafiador, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Essa semana eu estava triste por causa de umas reviravoltas aí no meu estágio, assim, estou fazendo estágio, e a Lisa viu eu triste, né, e falou: você faz tanta analogia, né, você com livros, você liga a sua vida com livros, né, e você nunca leu o Conde de Monte Cristo, né? Aí eu falei: bom, mas eu já vi o filme, né? Não, tem que ler o livro, né? Você precisa ler o livro. E ela tem uma coleção bem bonita, né? E aí eu comecei a me interessar, né, no Conde de Monte Cristo, e realmente é um livro fantástico. E, de novo, o livro pôde me ajudar. Eu consegui fazer uma analogia com a minha vida e com recomeçar, né, a vida depois dos 35 anos, o que está sendo um desafio, ainda é um desafio, parece que já está encaminhado, mas tem sempre reviravoltas e ainda é difícil. Eu acho que todo mundo que passa por um recomeço desse, recomeçar, não necessariamente na carreira, pode ser em outro país, recomeçar a vida em outro lugar, começar um relacionamento amoroso, começar um trabalho, como no meu caso, né? E uma saúde que muda tudo, né? Muda a sua relação com o seu corpo e com todo o externo, que também foi o meu caso. Eu consegui mudar pelas 3 razões. É sempre desafiador, é sempre muito difícil. Eu tô aqui para contar um pouco da minha história e reconfortar todo mundo que está passando por isso. Capítulo 1: A queda de Edmundo e a minha também. Bom, se eu for resumir, né, rapidamente aqui, Edmundo Dantes é o personagem principal e ele era um marinheiro que estava em ascensão, né? Então ele era muito promissor, ele tinha muitos invejosos, né? Tinha muitos outros marinheiros e outras pessoas aí do comércio local que invejavam ele por ser essa promessa, né? E não que eu pense isso de mim, mas o que aconteceu é que, não por culpa dele, ele realmente não tinha feito nada, bolaram um plano para prender ele e ele ficou preso e não pôde continuar sua vida e sua ascensão na sua carreira, né? Na carreira dele ou na fortuna dele. Então eu liguei muito isso com o meu diagnóstico de câncer. Quando eu tive câncer eu tinha 35, 34, né? Que, como eu disse nos outros vídeos, demorou bastante entre operações e tudo mais. Demorou bastante para saber que era um câncer. Eu tinha mais ou menos 34 anos, 35, e eu ia precisar de um bom tempo, né? Eu estava de licença médica para me recuperar e fazer a quimioterapia, a radioterapia, mas eu sabia, e todo mundo sabia, que provavelmente os tipos de trabalho que eu fazia, que me sustentavam na Suíça, eu não ia poder mais fazer. Eu trabalhava muito em serviços, eventos. Para vocês entenderem, eu estava trabalhando na segurança aeroportuária, que é um trabalho físico, então eu sabia que eu não ia poder continuar fazendo isso, e isso não era uma opção minha, não era uma coisa que eu fiz, foi tirado de mim, exatamente como aconteceu com Edmundo Dantes. Ele era marinheiro, estava indo bem, de repente ele foi preso sem entender, ele se viu na prisão, incapacidade de continuar, e aí vem a primeira relação comigo. O Edmundo Dantes, ele percebeu que o nome dele estava sujo, né? Ele não tinha mais liberdade e ele entrou no desespero, né? No livro, se eu me lembro bem, mais ou menos fala que ele ficou 2 anos planejando na cadeia o que ele ia fazer sem saber, entre desespero e tentar resistir, essa resiliência. E eu lembro que para mim foi muito isso durante a quimio, a rádio, sem saber o que fazer,
não ter planejamento, foi o que eu vou fazer depois disso, mas pensando, nesse momento eu só preciso sobreviver, que foi exatamente o que ele fez, né? Ele disse, eu preciso sobreviver, e talvez em algum futuro eu vou entender tudo isso, e era o que eu fazia todo dia com a Kim e com a Adi, eu vou sobreviver, porque quem sabe no futuro eu vou entender tudo o que acontece e saber o que fazer, né? É bem difícil, né? Talvez vocês podem relacionar com uma mudança de carreira, você não aguenta mais, você talvez tenha sofrido um burnout, não consegue mais fazer seu trabalho e você não sabe o que fazer também, então é desesperador. Às vezes você está numa doença que mudou toda a sua relação, né, com o seu corpo, não consegue se mexer ou precisa de alguém e é desesperador. Mas saiba que cada momento de resistência conta. Cada dia na cadeia contou para ele e cada dia que eu fazia meu tratamento também contou para mim. Capítulo 2: O processo de resiliência. O Edmond acabou passando 14 anos na prisão. Imagina, 14 anos na prisão. Em vez de se entregar ao desespero total, ele chegou bem perto disso, ele resistiu a cada dia, a cada momento, e foi quando ele foi pegando as pequenas oportunidades que apareciam para ele, como tentar escapar, tentar fugir, tentar refazer seu nome, né, sua história. Ele encontrou na cela do lado, acho que era uma cela do lado ou próxima, como será que é Abbe em português? Abade, o Abade Faria, né? Que é um tipo de, se eu entendi bem, é um tipo de padre que na época eram pessoas que tinham estudos, né? Eram pessoas que tinham essa condição de estudar e ter muita informação e ler. Então ele encontra esse Abade Faria. Uma curiosidade é que o castelo chama Château d'If. Nessa prisão, dentro desse castelo, ele encontra esse Abade e o Abade começa a explicar coisas para ele, como filosofia, história, informações, e ele nessas informações tinha um tesouro que ele jurava que era verdade, que era um tesouro na ilha de Monte Cristo, que é um tesouro escondido que só ele, né, só o Abade sabia, e foi essas informações, foi essas pequenas esperanças que o Edmond segurou forte e resistiu, né? Ele conseguiu resistir 14 anos de prisão baseado nesses conhecimentos, nessa ajuda do Abade, né? E mudar de carreira ou mudar de vida pode ser muito parecido com isso. A gente tem ideias, esperanças que a gente pode fazer em 1 mês, 3 meses, 6 meses, o mais rápido possível. E às vezes as frustrações, as dificuldades vão nos levando ao desespero, né, desistência. E como Edmond, a gente não pode. A gente não pode desistir, a gente não pode se render a essa loucura, o desespero. A gente tem que ter paciência, se apegar às pequenas oportunidades, esperanças que aparecem, às pessoas. Se não fosse o Abade Faria, na história do Edmond, talvez nada teria dado certo, talvez ele não teria resistido. Então, às vezes, a gente precisa de uma pequena ajuda de uma pessoa, a gente precisa de uma pequena esperança e de resistir. Foi isso que o Edmond me ensinou, de certa maneira, indiretamente, mas ele só reforçou em mim essa certeza que a gente precisa resistir, continuar e se apegar às pequenas oportunidades. Capítulo 3: A transformação e o recomeço. Outro dia, outra roupa, mas a mesma história. O Edmond, ele resistiu aos 14 anos de prisão e ele se transformou, ele retransformou em outra pessoa completamente diferente, agora aí com esse codinome de o Conde de Monte Cristo. E ele utilizou todo esse tempo para melhorar o corpo dele. Então ele treinava muito fisicamente, treinava o que ele conseguia com o Abade, né? Então muitas questões de luta e vingança,
ele tratou com o Abad e treinou mentalmente, né? Então toda a questão, como eu expliquei, de filosofia, história, sabedorias, né, que o Abad tinha, ele conseguiu passar pro Conde. Então ele mudou completamente, né? E aí a analogia fica clara, né, com todo mundo que precisa recomeçar, é o que a gente faz, né, com o que a gente tem, que a gente consegue transformar o nosso corpo com o que a gente tem. E também quem é o Abad, né? Quem ou o que é o seu Abad, é aquela coisa ou pessoa que te dá esperança, que te dá força e que te faz lutar. Quando a gente tem um câncer, como eu, a gente começa a descobrir outras forças que a gente não tinha, outras sabedorias que a gente não tinha, e utiliza isso para modificar a nossa condição, né? Então, para melhorar o nosso corpo, para melhorar mentalmente, né? Ser mais resiliente, ter mais força, ter mais vontade. Então, toda essa mudança, eu acho que reflete bastante, né? Com a mudança que o Edmundo passou. O Conde de Monte Cristo agora, né? Ele está bem focado, preparado, ele está bem concentrado na missão dele, que é buscar justiça e buscar essa revanche, essa justiça com tudo que causaram para ele, né? E ele está bem transformado, ele realmente se transformou em uma outra pessoa, uma renascença, né? E essa transformação em Conde de Monte Cristo é a representação do que ele quer, do que ele preparou todos esses anos e o que ele vai atrás. Assim como o Edmund, depois que eu tratei, depois da quimioterapia, da radioterapia, eu decidi também que eu ia me concentrar nesse novo Lucas que vai procurar um trabalho, que vai refazer a vida dele, mesmo que pouquinho a pouquinho. Então eu também busquei o meu Abad, também busquei pessoas, né, para me ajudarem. Tudo que eu tinha direito, eu fui atrás, e o que eu não tinha direito eu perguntava, me informava. Eu consegui fazer cursos de readaptação, né, mesmo com pessoas falando, mas não adianta muito, é só um curso básico para você ter paciência de novo para voltar ao trabalho. Eu falei, não importa, eu quero fazer, eu quero me inscrever, eu quero seguir essa formação de como se readaptar ao trabalho. São coisas meio banais, como me disseram. Eu achava importante estar bem confiante em mim mesmo, confiante nas bases, né, de que, olha, agora eu sei que eu posso voltar ao trabalho, eu sei que eu posso ficar sentado, por exemplo, eu sei que os remédios não estão afetando muito minha memória, minha concentração. Tudo isso era muito importante e era o que eu tinha no momento, né? Então, além de contar, perguntar e pedir para as pessoas, quando alguém estendia a mão e falava assim, a gente pode tentar isso ou aquilo, eu realmente tentava, eu realmente ia de pouquinho a pouquinho, passo a passo, tentando reconstruir minha vida profissional. O que o livro pode nos ensinar com tudo isso é que a gente precisa se encontrar, né? Se encontrar, se refazer e focalizar, né? Vou me concentrar no que eu quero, na pessoa que eu sou agora, e é isso que eu estou fazendo. Eu acho que ainda estou no meu caminho para a minha carreira, mas agora eu sei o que eu quero, agora eu estou indo atrás, agora estou me aperfeiçoando, e é isso que o Edmundo fez, na verdade, que eu achei muito bonito, e que acho que é por isso o sucesso do livro, e que cada um que precisa recomeçar, independente se seja uma carreira, uma doença, uma mudança de país, não sei, mas a gente precisa se concentrar, pegar na nossa esperança, não soltar e ir em frente. Capítulo 4, Propósito. Se eu entendi a história, eu acho que o Edmundo passou de só uma vingança, apenas uma vingança, para um propósito de vida. Ele pegou a justiça como trazer justiça para ele, para os próximos, ou para os outros, ou mesmo para a cidade dele. Ele queria, né, trazer uma nova justiça, um senso de justiça, e
que ficou maior do que a vingança dele, né? Inicialmente, provavelmente era a vingança e depois passou por um propósito de justiça. Isso também é bem marcante para mim. Quando a gente está recomeçando alguma coisa, vários obstáculos vão desanimar a gente, né? E o que pega a gente é qual o seu propósito, né? O seu propósito é a coisa talvez seja mais firme, mais rocha ali e que vai te sustentar. Seu propósito é, não sei, talvez um trabalho que tenha sentido na sua vida, tenha sentido para as pessoas que você ama, talvez tenha sentido uma viagem, né? Não sei, você precisa começar a vida em outro lugar, porque faz mais sentido, ou não, às vezes você precisa, por exemplo, você precisa mudar de país, você é obrigado a mudar de país, mas você precisa aguentar, porque você tem família, amigos, ou um outro propósito. Mas o propósito é sempre uma rocha que vai ficar bem forte e sustentando a gente, que é o que fez com que a vingança do Edmond se transformasse em senso de justiça e o propósito da vida dele. Final. O propósito. Aguenta mais um pouco aí, tá acabando já tô no final. Aproveita e deixa aí seu comentário, não deixa sozinho nessa história, contando só a minha história. Escreve também aí pra mim porque você recomeçou, se foi um novo país, se você teve que mudar de país por trabalho, crença religiosa, crença política, se você teve uma doença e teve que mudar todo o seu comportamento aí com o seu corpo, mudar seu trabalho, mudar de lugar, talvez morar com alguém que possa te ajudar. Então escreve aí para mim também o seu recomeço. O Edmundo conseguiu. O Edmundo conseguiu sua vingança, ele realmente conseguiu voltar para a cidade dele, se vingar do amigo que não era amigo, né, que traiu ele. Ele teve toda uma história com a mulher que ele amava, com a primeira esposa dele aí. E ele conseguiu, mais do que a vingança, ele conseguiu perceber que a paz, que é isso que ele precisava, de paz, de perdão. Perdão é muito importante nessa história. Ele percebeu que todos os humanos vão errar e que ele precisava perdoar e saber que passado é passado e o que importa mesmo é seguir em frente e abraçar novas oportunidades. Assim como ele teve uma oportunidade na prisão, ele vai ter novas oportunidades na vida dele. Então, isso que era o mais importante. Ele acabou conhecendo uma princesa grega que ele ajudou a salvar e que provou que ela amava muito ele. Então, ele decidiu partir com essa nova esposa dele aí e ele escreveu uma carta para o único amigo que ele realmente considerava, dizendo que ele estava procurando uma nova vida e que todo mundo com passado difícil tem o direito de se perdoar os outros e ter uma nova chance. O que o Edmundo mostrou e que eu acho mais importante é se reinventar com tudo que acontece com a gente, que a gente não tem poder de mudar, a gente ainda assim consegue se reinventar, criar novas maneiras, novos caminhos e se reconstruir. Às vezes, né, a vida vai nos derrubar. Às vezes não, acho que sempre a vida vai nos derrubar, mas a gente sempre tem uma oportunidade. A vida dá muitas oportunidades, muitas coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que dá alguma coisa que vai nos derrubar, como no meu caso foi o câncer, ela vai dar outras coisas para te levantar. Aqui eu tive oportunidades de encontrar pessoas, formações, de encontrar novos caminhos que eu nem imaginava. Quem diria que eu ia começar um estágio depois de 36 anos, 36, 37 anos? Eu não imaginava, mas eu simplesmente aceitei e comecei a me dar bem nesse caminho, aceitar, não me dar bem, mas aceitar e aproveitar. Bom, YouTube, o que eu queria realmente destacar é que o Edmundo mostrou que mais que vingança e raiva, o importante é se reinventar, se recriar e levantar. A gente vai cair várias vezes, mas vai levantar e vai continuar seguindo em frente. Isso é a beleza da vida, trazer paz para a nossa vida e saber que a gente também merece
encontrar o nosso caminho, a nossa paz, nossa felicidade, mesmo se acontecer alguma coisa difícil no nosso passado. Então, muito obrigado, realmente muito obrigado se você chegou até aqui. Como sempre, escreva aí para mim, não me deixe sozinho nessas histórias, escreva um pouco da sua também. E continua no canal assistindo os outros vídeos, que eu espero reencontrar logo logo vocês. E é isso, obrigado, hein?